Bem-vinda ao meu canal, aqui é a Carol Tornena, eu que te ajudo a ser uma esposa influente sem discutir a relação por todos os meios. Te convido a criar esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, uma devoção que eu sempre tive no coração, mas que me aprofundei faz pouco tempo e por isso decidi compartilhar com você também, para que você viva uma devoção esta que vai te dar a força que você precisa para o seu casamento. É o motivo desse vídeo aqui, de todas as sextas-feiras. E bom, hoje nós estamos na terceira sexta-feira de setembro. A base que eu tomo, eu gosto de colocar aqui para você, é este livro aqui, do Sagrado Coração de Jesus, né, a devoção em si, do padre Jean Croisset. Ele traz toda a base da devoção para você que quer se aprofundar e também os exercícios dessa devoção. Os que eu estou te trazendo é justamente esses da meditação das sextas-feiras de setembro, sem contar a primeira, né? Porque a primeira você retoma como se fosse a primeira sexta-feira. Aliás, a primeira sexta-feira de cada mês você retoma como se fosse o dia da festa do Sagrado Coração. E todas as outras você faz uma meditação semana a semana, tá? Bom, e o livro de hoje vai trazer São Lucas, no capítulo 19, 41 a 42. Mas eu quero trazer para você um detalhe importante, porque neste ano, esta terceira sexta-feira de setembro, cai também junto com o dia de Nossa Senhora das Dores, que é o dia de hoje. E por que esse título, né? Nossa Senhora das Dores, e qual a relação com o Sagrado Coração de Jesus? Bom, a gente às vezes desconhece o tamanho que é Maria, né? A importância que ela tem na salvação. Ela foi preparada, ela foi escolhida e preparada desde a eternidade para fazer parte desse plano de salvação nosso. Ou seja, Jesus veio à Terra sendo filho de Maria. Ele não veio como, simplesmente, ele não apareceu como Deus descido do céu, como ele poderia ter vindo, ou de qualquer outra forma que ele quisesse. Ele quis ser filho de Maria. Portanto, Maria, que recebe tantos títulos, mas um deles que eu acho lindíssimo é que ela é o paraíso de Deus na Terra. Veja, o paraíso de Deus na Terra. E porque ela trouxe no seu ventre Jesus na comunhão com a Santíssima Trindade, mãe de Deus, como dogma da igreja, ela também sofreu todas as dores junto com Jesus. Então, o Sagrado Coração de Jesus traz justamente essa sensibilidade do coração que ama muito a humanidade e porque ama sofre. Então, quando a gente pensa em dores ou em tudo aquilo que pode ferir o coração de Jesus, não é mais a dor física que ele passou na cruz. Porque a dor física da cruz, ela já teve o seu papel naquele momento da história, mas ele continua sendo ofendido hoje ainda na Eucaristia. Não é mais uma dor física, porque apesar dele estar presente em corpo e sangue na Eucaristia, quando nós falamos, quando a gente vê o padre na missa falando, fazer isto em memória de mim, significa que a memória é da dor. Não existe mais a crueldade de novo na Eucaristia, a morte novamente. Aquela dor física não existe mais. Porém, como o sacrifício é verdadeiro naquele momento, ou seja, não é uma memória, não é um faz de conta, não é um lembrar do momento da cruz, não. É um lembrar do momento da cruz, mas o corpo e sangue são verdadeiros naquele momento, que é a transubstanciação. Então, isso significa que Jesus ainda hoje continua sofrendo pelos nossos descasos, pelos nossos pecados. A gente continua pecando, a gente continua ofendendo a Deus, a gente continua desconhecendo a magnitude, a grandeza, e às vezes não é só desconhecendo, a gente sabe e às vezes ainda não conseguiu sair do pecado. E quem sofre junto com esse coração super sensível que nós aprendemos a amar nessa devoção aqui do Sagrado Coração? Maria sofre junto, porque ela é mãe, em primeiro lugar, se poderia entender por essa natureza, né, de mãe, mas também porque ela está em comunhão com este filho. Em primeiro lugar, ela fez comunhão com Jesus, que se fez carne no seu ventre, e hoje ela está em comunhão porque ela está na glória de Deus. Então ela continua sofrendo os escárnios, sofrendo as humilhações junto com o seu filho, porque é o pecado que faz sofrer. É o pecado.
Enquanto existe pecado, existe o sofrimento no coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Por isso que geralmente a gente vê os dois juntos, né? O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, porque apesar dos dois, os dois livres do pecado, as duas únicas criaturas livres do pecado, uma que foi feita pela natureza e o outro pela divindade, mas foram os que mais sofreram por causa do pecado. Não porque para eles era tentação, mas porque para eles o pecado era nítido, que o pecado destrói a alma, coisas que nós não vemos, tá? E aí, com essa visão da cegueira, eu quero que você preste atenção nessa meditação, porque é justamente sobre isso que vai ser essa meditação da terceira sexta-feira de setembro. Então, o capítulo 19 de Lucas, 41 a 42. E quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia que te é dado, tu também conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E sobre essa meditação, o padre Jean Coasset vai dizer o seguinte: como essas lágrimas do Filho de Deus expressam bem os sentimentos de seu coração. Pobre Jerusalém, pobre povo, em quantos infortúnios tua cegueira não te atirou? O que dirás quando vires que tua felicidade estava em tuas mãos e que só dependia de ti seres o mais afortunado de todos os povos, se tivesses conhecido naquele dia o melhor de todos os senhores, o mais gentil de todos os reis? Se Jesus Cristo ainda fosse capaz de sentir dor e derramar lágrimas, amando-nos como nos ama, será que conseguiria ver nossa condição e não chorar? Olha isso aqui, gente. Se Jesus ainda fosse capaz de sentir dor e derramar lágrimas, se ele ainda fosse humano, amando-nos como nos ama, hoje, será que conseguiria ver a nossa condição e não chorar? Mas será que pode considerar a indiferença que sentimos por ele na adorável Eucaristia, o desprezo que temos por ele, as desgraças que essa indiferença e esse desprezo nos trazem, sem nos dizer como fez ao povo infeliz? Ah, cristãos covardes, homens ingratos, se ao menos reconhecesseis neste dia que vos é dado aquele que está no meio de vós, que só ele pode trazer-vos a paz e fazermos eternamente abençoados. Mas agora tudo isso está escondido aos vossos olhos. Não me quereis conhecer. Como poderíeis, pois, ser tão infelizes, se ao me conhecerdes, me amasseis? Fique com essa mensagem, com essa meditação, para que a gente possa, junto com Nossa Senhora das Dores, entender o quanto o nosso pecado faz Jesus chorar sobre as nossas almas. Fique com Deus.